Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui, rendendo graças sempre ao nosso Deus, que é fiel em todo o tempo, desejando a todos os irmãos e irmãs, os de perto e os de longe, que Deus venha abençoar grandemente a todos em nome de Jesus Cristo. Deus derrame chuva de bênção na vida de cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Que o poder de Deus seja presente, esteja presente sempre na tua casa, no teu lar, na tua vida, sobre a tua parentela também, em nome de Jesus Cristo. Rendendo graças a Deus, pois sei que grande é o cuidado dele, é o amor dele sobre cada um de nós, por isso estamos juntos. Quero nesse momento deixar aqui e compartilhar, irmãos, com cada um de vocês mais uma mensagem de um homem que também foi obediente e que não estava se importando se a morte dele, se os últimos momentos dele estavam se aproximando, mas ele continuou fazendo o que de fato ele vinha fazendo, continuamente, o costume dele era orar e ele não para, porque o edito ele já sabia que foi assinado, e agora? Deus vai me livrar ou não? Se Deus vai livrar ou não, eu não sei. Só sei que eu vou orar. Daniel se mantém na posição de firmeza, irmãos, orando. E não está se importando. Porque se ele estivesse se importando, irmãos, ele dizia, eu não vou desobedecer, não. É a lei do homem. Eu tenho que obedecer à lei do homem. Irmãos, quando é para ferir, eu sempre vou dizer isso, eu vou morrendo dizendo isso. Nós temos por obrigação, sim, de obedecer às leis estabelecidas por os homens, porque o próprio Deus quer que nós agimos dessa forma, quer que nós venhamos ser prudentes, irmão. Lógico que não é errado. Agora, não podemos, irmãos, ferir os princípios de Deus para agora obedecer aos homens, ficar com medo dos homens e não temer a Deus e passar por cima da vontade de Deus. Então a oração, irmão, aproxima o homem de Deus. A oração nos leva a ter intimidade, a ter comunhão com Deus. A oração gera fé, gera milagre. Observa que Daniel não vai parar quando ele escuta, que não é para fazer nenhum tipo de petição, nenhum tipo de oração. Por espaço de 30 dias, Daniel, quando sabe, irmão, sabe o que ele faz? Ele vai orar, ele vai continuar orando de manhã, de tarde e de noite. Ele não vai parar não, irmãos. Ele vai continuar orando. E o cristão, irmãos, obediente, temente a Deus, ele faz isso. Não importa o que está acontecendo, não importa o que vai acontecer. Eu preciso orar. Eu preciso buscar. Eu preciso me revestir do poder de Deus. Agora, o que vai me acontecer? Eu estou nas mãos de Deus. Aleluia. Eu estou nas mãos de Deus. Então, Daniel aqui, irmãos, age com fé, age com obediência. E Deus, ele guarda, porque Deus vê a obediência em Daniel. É Deus que nos livra, irmãos. É Deus que nos justifica, irmãos. Não tem acusação no inferno, não tem levante, não tem armadilha, não tem cilada. Porque Deus, ele vê tudo de cima, irmãos. E Deus ele entra com providência. Observa, irmãos, eu não vou ler todo o texto, por questão de tempo, nem vocês também, irmãos, vão ter paciência de me ouvir por muito tempo, amém? Eu vou resumir ao máximo aqui, mas todos nós já sabemos o que acontece. Mas é lindo de se ver, irmãos, é lindo de se ver isso aqui. O homem não se afrouxando perante as leis malditas, assinadas por o adversário. Logicamente que Deus permite para ver nossa fé, irmãos. Ele vai permitir, sim, situações difíceis nas nossas vidas. Daniel 6, no 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meu irmão, tenha costume de orar, tenha costume de ler a Bíblia, tenha costume de buscar a presença de Deus, a face de Deus,
Tenha costume de estar próximo a Deus, porque a adversidade chega, o momento difícil chega. Você não vai se afrouxar, você não vai voltar atrás, você não vai recuar. Você vai fazer o que de fato, de costume, você já tinha de fazer. Então você não muda de uma hora para outra. Ele tinha costume, irmãos. Ele orava pela manhã, ele orava pela tarde, ele orava pela noite. Ele estava constantemente na presença de Deus. Naquela época, irmão, não podia ser revogado não. Que o rei assinasse, o rei assinou, irmãos. Nem sabia que era para prejudicar Daniel. Porque o rei gostava de Daniel. É tanto que ele vai passar a noite jejuando, orando e pedindo ao Deus de Daniel que o livrasse. Ele se entristece, irmãos. O rei se entristece porque o rei gostava do trabalho de Daniel. E isso, irmãos, trouxe inveja. Isso, irmãos, trouxe ali ódio no coração daqueles homens. E faz esse edito aqui justamente com raiva de Daniel, achando que Daniel ia recuar, que Daniel não ia orar. Por quê? A armação era porque ele estava orando a Deus? Não. Era porque eles queriam comprometer Daniel, porque o edito já tinha sido assinado. E eles agora estavam dizendo para o rei: olha, Daniel, o servo que você acha que ele é eficiente, eles queriam acusar Daniel a todo custo. Ele está orando, é tanto que depois eles vão entregar Daniel, irmãos. Daniel também não fechou a janela por covardia, que o costume dele era orar com as janelas abertas, e dava para ver ele orando. E eles entregam a Daniel, que Daniel está orando. Daniel não para não, irmão. Daniel continua firme. Então, meu irmão, não pare de orar, não pare de buscar por a sua casa, não pare diante das ameaças que alguém fez. Continua firme, se levanta em oração, continua crendo no seu Deus, porque ele, em momento algum, ele vai te deixar. Em momento algum, ele vai deixar que você venha cair. Porque aqui Daniel se posiciona, irmãos, o que Deus quer que o crente, que o cristão se posicione na presença dele, acreditando que ele vai fazer, acreditando que ele vai realizar, e que se ele não fizer também, como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, e se ele também não livrar, ele pode nos livrar, mas se ele não quiser fazer, ainda que ele não faça, irmãos, ainda que o Senhor não faça, mas eu estou disposta a continuar firme na presença do meu Deus. Eu estou pronta a morrer, se for o caso. E isso, irmãos, tem que estar na comunhão com Deus. Não é todo mundo que aguenta, não, irmão. Não é porque quer negar a Deus, não é porque não suporta o dia mal. É porque não suporta. Então, por isso que você tem que se levantar hoje. Você não tem costume de orar, não. Eu convido a você hoje. Diga hoje, meu irmão, hoje é hoje. É hoje que eu vou me levantar para orar. É hoje que eu vou me levantar para ler a Bíblia. É hoje que eu vou me levantar para ter mais comunhão com Deus. Porque o dia mal chega, meu irmão, minha irmã. E se você não estiver fortalecida, você não terá força suficiente para vencer as barreiras, as dificuldades. Você vai negar, não porque você quer negar a Deus, porque ninguém quer, irmãos, mas é porque não vai ter força suficiente. Daniel aqui, irmãos, ele escolhe amar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Ele sabia que não poderia orar a outro Deus, ele tinha temor, ele tinha a palavra do coração. Quem guarda a palavra, quem teme a palavra, quem vive pela palavra, jamais, irmãos, vai seguir a edito, vai seguir a leis contrárias à vontade de Deus. Não vai. Porque ele teme unicamente a um Deus vivo e poderoso, que pode fazer, que pode realizar, que pode mudar o quadro. E Daniel tinha essa comunhão com Deus todos os dias, de estar orando pela manhã, pela tarde e pela noite. O rei, irmãos, se você ler todo o texto, você vai ver que ele vai jejuar durante a noite, ele perde o sono, ele não quer agora música, que ele tem costume de ali estar, sabe, com músico na sua casa ali, no seu aposento, e ele não quer, ele dispensa, ele se entristece de verdade, e ele vai orar, e ele vai jejuar, pedir ajuda a Deus. Por Daniel, Deus, ele vai sempre levantar alguém, irmãos, esteja de perto ou que seja de longe, ele vai levantar alguém para fazer um clamor por você. Olha que coisa tremenda, irmãos, mesmo sem servir a Deus, esse homem
dá um testemunho lindo, irmãos, de preocupação pela alma de Daniel, pela vida de Daniel, pois ele tinha amor de verdade por Daniel. E observe, irmão, já estou quase encerrando para nós orarmos, que quando ele vai pela manhã cedo, olha como é que ele vai, irmãos, que ele vai ao encontro de Daniel. Daniel 6, no 18, então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O Deus que tu serve continuamente. Daniel não servia a Deus hoje e amanhã, irmãos. Daniel desviava não, saía do caminho não. Daniel não estava orando hoje e amanhã. Hoje eu não vou orar não. Hoje eu não estou a fim de orar não. Hoje eu não estou com vontade de fazer isso para Deus não. Não. Daniel tinha o costume, no dia que quando você tem o costume, irmão, no dia que você não faz, você se perde. Você diz, eu tenho algo errado. Hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não preguei para ninguém. Hoje eu não fiz isso. Hoje eu não fiz... Irmão, você começa, sabe? Porque você tem costume. É continuamente. O rei diz aqui que você teme ao Senhor, que ele tenha podido te livrar dos leões. Observe o que Daniel vai falar, irmãos. No 21 ainda. Daniel 6, no 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, Daniel não fez nada de errado. Daniel não fez nada que viesse fazer com que Daniel viesse parar ali, irmão. Só foi uma armação, uma cilada do adversário. Deus permite, logicamente, para ver como é que está a nossa fé. Irmãos, ter fé no dia que está tudo bom, dar glória a Deus em meio à bonança, ter tudo é muito fácil. Eu costumo dizer sempre isso e é verdade. Agora você dá glória a Deus, irmãos. Na prova, na adversidade, tem que ter comunhão com Deus. Tem que estar em comunhão com Deus. E ele tinha, porque ele orava 3 vezes ao dia. E não era só um dia, não. Era todos os dias. O próprio rei afirma que era continuamente. Que Daniel servia a Deus, irmãos, com reverência, com temor de verdade, buscando a face do Senhor. E Deus ali, irmãos, manda, envia um anjo e fecha a boca do... Não importa o que você está passando. Jesus, o próprio Deus, vai enviar o auxílio. Ele vai fechar, seja o que for, mas vai te dar a vitória. Ou ele vai abrir, seja o que for, mas a vitória chega. De que forma vem? Não sei. Eu só sei que se você buscar, se você acreditar e se você não desviar do caminho, continuamente, você continuar servindo, eu só sei lhe dizer que Deus vai estar do teu lado para te ajudar. Deus vai estar do nosso lado, irmãos, para nos proteger. E o rei se alegra, irmãos. Então, aí no 23, Daniel 6, 23, então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você tem crido no seu Deus? Você tem crido? Você tem obedecido? Nós temos crido, irmão. Nós temos obedecido de verdade. Deus tem olhado lá de cima e tem contemplado verdadeiramente a obediência.
perante a Ele, nós verdadeiramente, Deus pode dizer que nós somos inocentes em alguma coisa que alguém está nos acusando, está nos apontando? Será que Deus ele pode nos inocentar dizendo é inocente? É inocente. Estão dizendo que fez, mas Ele não fez, ele é inocente. Estão falando que ela fez, mas ela é inocente. Estão dizendo isso e aquilo, mas ela é inocente. Aqui Daniel foi inocentado, irmãos, pelo próprio Deus, porque Daniel não tinha feito nenhum delito. Qual foi o delito de Daniel, irmãos? Era orar, era buscar se fortalecer em Deus, era estar na presença de Deus. E o rei, irmãos, no final aqui, faz Daniel prosperar. Então, o que eu aprendo, irmãos, que depois de uma grande prova, vem a provisão de Deus, vem a prosperidade, irmãos. Não estou falando de dinheiro, mas em todas as áreas, Deus nos faz prosperar. Deus nos faz, irmãos, sair da situação difícil e complicada aos nossos olhos, mas de posse de vitória. Por quê? Porque você não negou sua fé. Por quê? Porque você creu, você obedeceu a esse Deus. Vale a pena. Vale a pena, irmãos, passar por o que tiver de passar, mas não negar a nossa fé. E isso é glorioso, irmãos, isso é lindo de se ver. Que Deus nos ajude, irmãos, a ter essa determinação, a se posicionar dessa forma. Não importa o levante, não importa o momento, eu quero orar. E falando de oração, irmãos, vamos orar. Quero orar por todos vocês, pelo carinho, que Deus continue abençoando vocês. Quero orar por cada família aqui representada, cada um sabe o que tem passado. Irmãos, vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus, graças e graças eu te dou neste momento, nesta hora, meu Pai. Já te pedindo perdão, ó Deus, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Deus fiel, Deus bendito, nos conduz até o dia da tua vida, ou que seja até o dia do nosso último suspiro. Deus, não deixa que os nossos olhos venham ser, Pai, cegos, de não enxergar a tua grandeza, de não enxergar a tua glória. Mas nos ajuda, meu Deus, até no dia da adversidade, a te buscar, a clamar, a crer, a acreditar que o Senhor é conosco, meu Pai. O Senhor tem poder para nos inocentar, desde quando nós sejamos inocentes, Pai. Desde quando nós sejamos sinceros, obedientes, tementes a Ti. Nos ajuda a te servir com fidelidade, Pai. Nos ajuda a te servir, meu Deus, com amor, com verdade. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.